Olá, meus amores. Bom dia. Como que vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa correção de Matemática 2, páginas 187 e 188, tá bom? Na página 187, a gente tem a questão 1 e a questão 2. A questão 1 diz o seguinte: o gráfico ao lado apresenta a quantidade de gols marcados por artilheiros em algumas Copas do Mundo. Analisando as informações constantes no gráfico, calcule a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros nas Copas do Mundo. Então, eu quero a mediana, ok? E aqui ao lado, eu tenho o gráfico, que esse gráfico é a quantidade de gols marcados por artilheiros em algumas Copas do Mundo. Nesse gráfico, eu tenho a quantidade de gols e os anos em que esses gols foram marcados, tá bom? Vamos observar aqui. Nós temos aqui o primeiro ano, que é o ano de 1970, com 10 gols. Nós temos o ano de 1900, que é o segundo ano, de 1982, 6 gols. O ano de 1990, 6 gols também. O ano de 2002, 8 gols. O ano de 2006, 5 gols. O ano de 2010, 5 gols também. O ano de 2014, 6 gols. E o ano de 2018, também 6 gols. Como eu quero a mediana, primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar em ordem crescente ou decrescente os valores que referem-se aos gols marcados, ok? Nessa Copa do Mundo. Ou nessas Copas do Mundo, no caso, né? De 1970 a 2018, ok? Então, vamos organizar os gols, a quantidade de gols realizados nesse período, em ordem crescente. A gente vai colocar em ordem crescente. Se você colocou em ordem decrescente, não tem nenhum problema, tá bom? Vai dar o mesmo resultado final que você quer encontrar, que no caso é a mediana. Então, vamos lá organizar esses valores. Como eu vou colocar na ordem crescente, tem que ser do menor para o maior. Então, primeiro, a gente vai só dar aqui um zoom, tá? Pra ficar melhor de visualizar. Pronto. Aqui, ó, a gente escreveu os valores, né? Que são a quantidade que representa a quantidade de gols marcados dos anos de 1970 a 2018 em ordem crescente. Então, ficou 5 gols, 5 gols novamente, 6 gols, 6 gols, 6 gols, 6 gols se repetem 4 vezes, depois 8 gols e por último 10 gols, ok? Então, ficou 5, 5, 6, 6, 6, 6, 8, 10. No total, a gente tem quantos valores, né? Porque para calcular a mediana, depois que eu tiver os valores organizados em ordem crescente ou decrescente, eu necessito saber a quantidade de valores que eu tenho, não é isso? Se for uma quantidade ímpar, eu calculo a mediana. Se for uma quantidade par, eu calculo a mediana de outra forma, não é isso? Se for uma quantidade ímpar, eu vou pegar o valor central, que está representado em forma de rol, que é em ordem crescente ou decrescente. Se for uma quantidade de valor par, né, eu vou ter que pegar os dois valores centrais, calcular a média deles dois, e então eu vou encontrar a mediana, não é isso? Então, vamos contar quantos valores a gente tem. Se vai ser um número par de valores ou um número ímpar, tá bom? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem 8 valores. A quantidade de valores é par. Então, como é que eu vou calcular a mediana? Eu vou pegar os meus dois valores centrais. No caso, os meus dois valores centrais, ó, é 6 e 6.
ok? Como vocês podem ver aqui, 6 e 6. Para a direita, eu fico com 3 valores. E para a esquerda, eu também fico com 3 valores. Então, eles são os dois valores centrais, 6 e 6. Então, agora eu vou calcular a média desses dois valores centrais, que é 6 e 6. Ok? Então, a mediana vai ser igual a 6 mais 6 dividido por 2. Como é que eu calculo a média? Eu somo os valores que eu tenho e divido pela quantidade deles. Então, eu tenho dois valores, então, vou somar esses dois valores e dividir por 2. 6 mais 6, 12. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, a mediana vai ser igual a 6, ok? Então, vamos para a próxima questão, tá bom? Que é a questão 2. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Tá? Vai passar aqui para ficar melhor para facilitar a visualização, tá? A questão 2 diz o seguinte: em certa escola, no período matutino, há 150 alunos. Então, em uma certa escola, eu tenho 150 alunos. Aí o item A: determine a moda e a mediana. Então, eu quero encontrar a moda e a mediana. Então, são duas coisas. A moda e a mediana das idades dos alunos a que o gráfico ao lado se refere. Então, a moda e a mediana das idades dos alunos. Para isso, eu vou observar o gráfico, tá? O gráfico que está aqui do lado. Nesse gráfico, eu tenho a idade dos alunos do período matutino. Nesse gráfico, eu tenho a quantidade de alunos, tá? E as suas respectivas idades. Ó, nessa primeira coluna aqui, essa primeira barra, eu tenho 38 alunos, né? A minha quantidade, 38 alunos. E esses 38 alunos, eles possuem 11 anos. Na segunda barra, eu tenho 25 alunos. E esses 25 alunos, eles possuem 12 anos. Na terceira barra, eu tenho 44 alunos e esses 44 alunos possuem 13 anos. E na última barra, eu tenho 43 alunos que possuem 14 anos de idade, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é a moda. E o que é a moda? É aquele valor que tem maior frequência, aquele valor que se repete mais vezes. Tia, mas como que eu vou saber se não tem nenhum valor se repetindo? Eu não tenho nenhum banco de dados se repetindo. Pelas informações que você tem no gráfico, ó. Observe que 38 alunos têm 11 anos. 25 alunos têm 12 anos. Se eu fizer a comparação entre os alunos que têm 11 anos e os alunos que têm 12 anos, e eu posso pegar esses dados e escrevê-los em forma de um banco de dados, em forma de rol, eu ia escrever o 11 se repetindo 38 vezes, porque são 38 alunos que têm 11 anos. Então, se eu fosse escrever em uma tabela, eu ia escrever o 11 se repetindo 38 vezes. Depois, se eu fosse escrever os alunos que têm 12 anos, na tabela, eu ia escrever o 12 25 vezes, porque são 25 alunos que têm 12 anos, ok? Então, 13 anos. São 44 alunos, então vou repetir, escrever o 13 44 vezes. Então, se eu pegasse todas as informações que está aqui na tabela, no gráfico, perdão, e escrevesse em forma de uma tabela, repetindo as idades, quem que ia aparecer com maior frequência? O 13 anos, né? Porque quem possui a maior quantidade de alunos. Eu tenho 44 alunos que possuem 13 anos, então vou repetir em 13 anos 44 vezes, não é isso? Então, a minha moda vai ser a maior idade, tá bom? Que é 13 anos, ok? Então, vamos agora para a mediana.
tá bom? Como eu não vou poder escrever todos esses valores em uma tabela, né? Organizar uma tabela em ordem crescente, gente, porque eu teria que repetir o 11 38 vezes, o 12 25 vezes, o 13 44 vezes, o 14 43 vezes. Aí pensei, quando é que eu ia terminar de fazer isso, né? Ou vocês? Então, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar o seguinte, ó. 150 é a quantidade de alunos. Ou seja, se eu fosse organizar realmente em uma tabela todas essas idades, a última idade, né, que refere à idade, o último valor referente à idade, quando eu terminasse de escrever a última idade, que no caso seria 14 anos, quando eu terminasse de repetir os 14 anos 43 vezes, o último valor da minha tabela ocuparia a posição de 150, né? Que é a quantidade de alunos. Aí seria essa a posição, ok? Então, eu vou pegar essa posição e eu vou dividir ela ao meio, porque a mediana eu não vou encontrar, no caso, porque 150 não é par, né? Eu já sei que é par. Então, eu não vou encontrar os dois números centrais, não é isso? Para mim poder calcular a mediana, porque os valores, a quantidade de valores são pares. Então, vou dividir ao meio, né? Para me encontrar os dois valores centrais. Então, vou dividir por 2. Então, vou pegar 150. Deixa eu só mudar aqui, tá? Que a tia fez separado. Outra medida, eu vou pegar 150 e vou dividir por 2. Eu não estou encontrando o valor referente à idade, estou encontrando a posição, tá bom? Que vai dar, ok? Então, os valores centrais serão, né? Porque são dois valores. Eu encontrei um valor ao calcular a divisão. Então,